Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos diariamente a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E vamos ver hoje a partir aqui do item 15. Nós começamos a ver o subitem que trata de escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E já é o terceiro dia que estamos aqui neste subitem do capítulo 8, tratando dos escândalos. Vejamos então que ao final do programa de ontem, nós vimos da necessidade do escândalo vir, diz Allan Kardec. É necessário que o escândalo venha, porque, estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender, num determinado momento, seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, de dar murro em ponta de faca, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal, e os próprios homens utilizam as coisas más ou vis nesse processo. Então, nós não vamos explicar porque isso nós já vimos ontem. Estamos apenas repassando. Por quê? Porque ao iniciar o 15, Kardec diz: se assim é, para que a gente tenha ideia do assim o quê? Né? Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um processo, de um poderoso meio de castigar os culpados. Que interessante, né? Nós pensamos numa coisa que Deus não pensou. Mas que inteligência suprema, tão pouco suprema. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Depreende-se dessa linha aí de raciocínio. E Kardec continua: mas se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Sim, então, nós vamos melhorando até que um dia não geraremos mais causas que levem aos escândalos. Então, os escândalos passam a ser inexistentes. É isso que ele quer dizer. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o estado da Terra quando tiver progredido suficientemente. Mas, enquanto que certos mundos avançam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que servem, por outro lado, de habitação, de exílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. Então, daí ele já vai respondendo, mas se tiver aí um grupo que não quer melhorar, que quer continuar dando murro em ponta de faca, sem problema. O que não falta no universo são mundos. Outros, uns mais adiantados que o nosso, outros mais atrasados que o nosso. O nosso continua, conforme Jesus diz nas bem-aventuranças: os mansos herdarão a terra, e os que não fizerem por onde herdar a terra vão para outros mundos, como ele bem coloca aqui, continuar lá o seu progresso até que um dia cansem de dar murro em ponta de faca, porque o mal cansa, está lá no Livro dos Espíritos. E ele também diz aqui, não é? E aí vão começar a valorizar e escolher segundo o bem, segundo as leis de Deus. No item 16,
nos diz Kardec. Mas ai daquele por quem o escândalo venha. Quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, porque ele não está sabendo, ele faz o papel de instrumento pela sua invigilância, pelos seus ímpetos viciosos ainda, mas não que ele, eu agora vou ser instrumento para... É por isso que ele diz que é inconscientemente. Serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos dessas pessoas foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. Então, olha, eu fiz mal, mas eu estou aí, né? Sendo instrumento da justiça divina. Ok, mas causas e efeitos, né? Então, se damos início a um processo de causa e efeito, simplesmente porque utilizamos o livre-arbítrio, poderíamos ter deixado passar, poderíamos não ser nós, porque sim, está sujeito ao nosso livre-arbítrio. Não vou ser o instrumento desse escândalo, atraindo para mim um escândalo futuro, resistindo, vigiando e orando, para que a tentação, para que a fraqueza não nos arraste. Está no Livro dos Espíritos. Não existe arrastamento suficientemente forte diante de uma vontade firme. Mas para fortalecer a nossa vontade no bem, nós precisamos estar vigilantes. Senão, quando a gente vê, já fez. Sabe criança que você distrai 1 segundo e ela faz uma bobagem? Ainda somos nós assim, se não prestarmos atenção ao que estamos fazendo. Podemos acabar dando armando uma cilada contra nós mesmos, né? Continua Kardec aqui no item 16. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta. Porque esse pai talvez tenha sido um mau filho lá no passado espiritual, ou mesmo nessa própria encarnação, não é? Que fez sofrer a seu pai e que sofre a pena de Talião. Qual é a pena de Talião? Olho por olho, dente por dente. Então, nós vamos aprender exatamente passando pela situação que não aprendemos a sentir o seu valor. E muitas vezes, para a gente sentir, tem um ditado que diz que pimenta no olho do outro é refresco, né? É muito fácil a gente esquecer quando a gente bate. É muito mais difícil esquecer quando se apanha, não é? Então, aí a gente vai sentir, jogou pimentinha no olho do outro e falou, não está ardendo tanto assim, joga uma aguinha que passa. A providência divina diz, você não está sabendo o que é jogar pimenta no olho do outro, mas espera aí que eu vou te ajudar. Aí surge uma situação, claro que estamos falando aqui em termos totalmente figurados, em que, alguém vai jogar pimenta no nosso olho. E aí a gente vai sentir o que é uma pimenta arder no olho. O que é causar uma situação dolorosa na vida do outro, quando passamos por isso. E aí, quando no futuro a vida de novo nos oferecer a pimenta e a gente tiver oportunidade, porque vai surgir a oportunidade de jogar pimenta no olho do outro, eu vou parar e pensar, não vou fazer isso não vou não, isso é ruim, isso é uma coisa ruim. E utilizamos o nosso livre-arbítrio de forma positiva, como ele disse aqui, não é? Vamos usar o mal, do mal tirar o bem. Ou seja, de uma situação de sofrimento passado, vamos conseguir aquilatar exatamente, né, dar valor exatamente à situação que está à nossa frente e que pode nos comprometer. E a gente vai dizer, não, cilada, não vou cair nisto não. Mas o
filho disso não é mais desculpável. Ou seja, o pai tinha que sofrer, né, por isso, porque foi um mau filho. Mas não é por isso que o filho está livre de ser responsável por ser um mau filho. E deverá ser castigado a seu turno em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Então, a providência vai descobrir a melhor forma de ele poder aprender a não mais incorrer no mesmo erro, porque é isto, não é? É um erro que precisa ser corrigido. É algo errado que se faz e que precisa aprender-se primeiro que é errado. E depois valorizar esse erro e não querer mais repeti-lo. Porque às vezes a gente sabe que é errado e continua errando. Então a gente tem que perceber que é errado sim e não é bom fazer não esse erro, porque vai ter seu preço, né? No item 17, Kardec nos diz assim: se vossa mão, repetindo, né, o que Jesus disse, na verdade, né, está aqui repetindo, se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica que seria absurdo tomar ao pé da letra. Jesus não está dizendo, você roubou, porque tem isso no Oriente, né? Tem lugares lá no Oriente Médio onde o roubo é punido com o corte das mãos, de uma mão ou das duas, né? Corta uma e depois, se repetir, corta a outra. Mas Jesus não está falando para cortar a mão com um machado, cortar a mão fora. Não, apenas a reencarnação pode nos ajudar a entender isto, não é? Se a vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. Figura, diz essas palavras de Jesus, figura enérgica, que seria absurdo tomar ao pé da letra, principalmente vindo de Jesus, o príncipe da paz, dizer uma coisa dessa. E que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda causa de escândalo, ou seja, todo erro que promove uma consequência infeliz. Isto é, de mal, uma causa de escândalo, uma causa, né, de mal. Extirpai de seu coração todo sentimento impuro, toda fonte viciosa. Quer dizer ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má. Estar privado da vista do que seus olhos, do que se seus olhos tivessem dado a ele maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que apreende, né, que alcança o sentido alegórico e profundo de suas palavras, mas muitas vezes não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o Espiritismo. E essa chave é a reencarnação. Trazemos aqui a história de um espírito no livro Memórias de um Suicida, que bem ilustra isso, não é? Mário Sobral, que havia estrangulado a sua amante e depois de matá-la, se mata. No mundo espiritual, estando com Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida, um livro psicografado pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, do espírito Camilo Castelo Branco. Ele conta a sua desventura desde o seu suicídio, e Mário Sobral era um outro espírito de um suicida que tinha matado por estrangulamento a sua amante. O que acontece com Mário Sobral na espiritualidade? Tanto ele ficou traumatizado pelo crime que cometeu, tanto isso impressionou a sua mente, que as suas mãos, até a altura, né, aqui do meio do antebraço, as suas mãos foram desaparecendo dos braços, lembrando que o corpo espiritual é plasmado pela mente. Elas foram desaparecendo dos seus braços e foram se plasmando no próprio pescoço, como se ele estivesse assim nessa posição, que é a posição do estrangulamento.
e o próprio Camilo disse que era bem cômodo olhar o amigo, ver as suas mãos presas no seu pescoço, né? Não apertando, mas justapostas ao seu pescoço. E ele, ao reencarnar, ele reencarna sem os braços, né? E sem os braços, por causa do crime que cometera, ele mesmo já tinha retirado do corpo espiritual, e o corpo espiritual é o que plasma o corpo físico, já tinha tirado por sentimento de culpa essas mãos do seu próprio corpo, e também com os problemas no sistema respiratório devido ao suicídio. E veio cuidar dele quem? Com muito amor e carinho, reencarnando como sua irmã, ele que nasceu muito pobre, os dois, não é? Moravam numa favela no Rio de Janeiro, e ele era cuidado por quem? Pela amante que ele havia estrangulado, que o amava muito, o continuava amando muito, e agora o acolhia como irmão e o cuidava dele com todo amor e desvelo. Histórias onde o amor vai superando as nossas mazelas, não é? É isso, queridos amigos, terminamos aqui este subitem. Amanhã começaremos as instruções dos espíritos, que é a última parte do nosso capítulo. Até amanhã, com mais um projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.